Bom dia, terceiro ano. Hoje a gente vai falar sobre egoísmo e altruísmo. Essa parte da aula vai ser dividida em duas partes. Uma delas será a aula de hoje, a qual a gente vai discutir o conceito de altruísmo e o conceito de egoísmo. E na próxima aula a gente vai, de certa forma, decifrar essas duas ideias acerca da visão filosófica por trás delas, tá? Primeiramente, nós devemos entender o que é o conceito de egoísmo. A palavra egoísmo, pessoal, ela vem do grego, que quer dizer oiko, que significa eu. E remete principalmente à ideia de uma pessoa egoísta, ou seja, aquilo a qual uma pessoa pensa apenas em si própria em primeiro lugar. Ou, em outras palavras, a pessoa que pensa em si mesmo em detrimento dos interesses das outras, ou seja, uma pessoa que pensa apenas em si e não pensa nos outros. A palavra altruísmo, ela é de outra origem, é de origem francesa, que quer dizer autre, que significa o outro. Ou seja, a palavra altruísta, ela designa aquilo que chamamos de atitudes é, que importam para as outras pessoas e que encontram motivações relacionadas àquilo que chamamos do interesse alheio. Ou seja, a gente deixa de pensar em nós e pensamos naquilo que chamamos do conjunto, ou seja, do coletivo, do todo. Eu queria citar aqui dois exemplos, tanto um exemplo de egoísmo, um exemplo de altruísmo, que são citados aqui no livro didático e na leitura. Vocês vão ter uma ideia um pouco mais aprofundada, mas eu vou dar apenas aqui o que chamamos de uma imagem superficial acerca dessas duas ideias. Primeiro, eu vou citar o caso de um empresário americano da indústria farmacêutica chamado Martin Shkreli. Martin Shkreli, pessoal, lá por volta de 1900, desculpa, perdão, de 2016, não é tão longe assim ou distante da nossa realidade. Ele assumiu uma empresa da indústria farmacêutica americana que tinha a patente de um produto, de um remédio, na verdade, que era para, para curar a toxoplasmose. A toxoplasmose era uma doença que é decorrente da urina, das fezes dos gatos, que pode causar até cegueira. O remédio a qual essa empresa tinha patente tinha um valor de US$ 12. E de uma hora para outra, quando ele assumiu essa empresa, ele subiu o valor do remédio de US$ 12 para US$ 750. Ou seja, teve um aumento mais de quase 7.000% acima do valor original. Isso, de certa forma, pessoal, causou uma comoção acerca da questão até onde vai o limite do egoísmo acerca da indústria farmacêutica. Por causa que, necessariamente, esse Alce visou apenas o lucro, ou seja, ele visou o interesse próprio da empresa, ou seja, ele foi egoísta acerca daquilo que ele achava bom para a empresa dele, que é, no caso, obter maior rendimento acerca de um remédio. De certa forma, ele foi criticado a um certo ponto de que a legitimidade por trás do fato ao qual ele tinha que aumentar o valor do produto não tinha nenhum valor legal, mas sim apenas um valor de obter lucro acima de um produto a qual ele tinha o domínio da patente. De certa forma, isso gerou uma grande discussão na época acerca até onde vai o limite dos valores, tá? Principalmente valores de remédio. No caso, a atitude do Martin ela foi uma atitude egoísta.
Ou seja, ele visou apenas o lucro para si próprio como dono da empresa. Ele não pensou na população, das pessoas que têm a doença, ele pensou apenas em si. Ou seja, foi uma atitude egoísta. A gente pode citar outros exemplos de atitudes egoístas acerca da nossa realidade. Um dos exemplos um dos exemplos clássicos que acontece principalmente com as crianças. As crianças, necessariamente, elas são até por volta dos 4 anos, 6 anos de idade, elas têm uma atitude essencialmente egoísta. Vocês já viram situações a qual vocês já pediram algum doce para uma criança ou já tiveram presenciar alguma cena de uma criança que negava um brinquedo a outra? Porque as crianças ela têm no seu, na sua característica, principalmente na infância, uma imagem voltada muito para si, ou seja, elas são egoístas por natureza, ou seja, a capacidade delas negarem algo é muito grande por causa que elas fazem isso porque é natural para elas, tá? Agora vamos citar um exemplo de uma atitude altruísta. No caso, agora a gente vai citar uma história que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília, por volta de 1977. O caso aconteceu no Zoológico de Brasília. A gente vai citar o caso do Silvio Delmas Hollenberg. Ele, ele era um sargento do Exército Brasileiro que estava de folga no dia, a passeio no Zoológico de Brasília, quando ele presenciou uma cena de uma criança que tinha caído na parte onde ficavam as ariranhas. A ariranha, pessoal, ela é assim, de certa forma é um bicho tranquilo, ele não tem uma atitude agressiva, mas quando ela está sentindo ameaçada e principalmente quando envolve a questão dos seus filhotes, que é no caso, nessa situação que a ariranha tinha filhotes na jaula onde ela se encontrava, no recanto onde se encontrava, ela atacou uma criança que tinha caído lá. Esse soldado, o Silvio, na época, ele pulou dentro da, do local onde se encontravam as alianças para retirar o garoto. O garoto sobreviveu, o Silvio ficou gravemente ferido por causa das mordidas, arranhões que ele sofreu por causa do ataque das ariranhas. Só que o Silvio chegou a falecer 3 dias depois por infecção generalizada, lá no Hospital Base de Brasília. O caso do Silvio, meus casos, é aquilo que chamamos de um caso de altruísmo, ou muitas vezes a gente pode também comparar a casos de heroísmo, né? Ou seja, o Silvio não pensou em nenhum momento em si, ele pensou no outro, no caso, a criança que tinha caído. Ou seja, ele deixou aquilo que chamamos o seu instinto de sobrevivência e o instinto de bem-estar coletivo acima daquilo que chamamos de seu próprio bem-estar. Ou seja, ele preferiu salvar uma criança do que perder a sua vida, no caso. Não estou falando que o Silvio pensou em morrer, mas, no caso, ele deu a sua vida pela vida da criança. Tá? A gente já viu vários casos desse tipo também. Casos de mães que dão praticamente doam órgãos para os seus filhos, ou pessoas desconhecidas também que doam órgãos para desconhecidos. Esses são casos de altruísmo, ou seja, é um pensamento não em si, mas para o outro, ou seja, para o bem-estar do outro. Tá? Pessoal, com isso eu encerro a aula de hoje, tá? Espero que vocês leiam a parte que é referente à nossa aula. Tenham uma boa semana e bons estudos.